Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo eu quero falar sobre todos os aspectos que trazem a obrigatoriedade do envio da declaração de imposto de renda. É muito importante a gente avaliar aqui se você entra em um aspecto de obrigatoriedade, porque se não enviar tem multa e mesmo assim é a sua vida fiscal, você precisa dar aquela importância devida para essa declaração para que não tenha problemas mais à frente. A gente recebe muitos casos aqui no escritório que a pessoa quer fazer um financiamento, mas não tem a declaração de imposto de renda correta para isso, não consegue crédito, ou mesmo não consegue apresentar a real capacidade financeira que ele tem para arcar com outros gastos. Então, pense bastante aqui em todas essas regras que eu quero trazer e qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com a gente. Antes da gente começar, meu nome é Camila Moraes, eu sou contadora da Secom Soluções Contábeis. Aqui estamos à disposição para sempre auxiliá-los, seja em um processo de consultoria ou mesmo um processo de atendimento e envio da sua declaração de imposto de renda. Então vamos lá. O que traz a obrigatoriedade do envio da sua declaração de imposto de renda? São vários aspectos, todos voltados a renda obtida, seja de assalariado, seja de empresas, autônomo, aluguéis que você possui, seja também de bens e direitos que você possui, aplicações financeiras, todo o patrimônio que tem em seu nome, que podem contribuir ali para comprovar esses bens que você tem, para lastrear também uma possível venda depois disso. A primeira regra que a gente tem é a de rendimentos tributáveis. Quando você, que aí vai depender muito do seu caso, mas é assalariado, tem uma empresa, retira pro labore, é autônomo. Então, quando você obtém rendas tributáveis decorrentes da sua atividade, aluguel também, com um valor superior anual a R$ 33.888, você já é obrigada a enviar a declaração de imposto de renda só por conta disso, eliminando todas as demais regras de declaração. Então, se atente a isso. Normalmente, quando é rendimento decorrente de alguma empresa, você já consegue buscar os seus informes de rendimentos. O próprio rendimento de aluguel, muitas vezes, quando esse imóvel está vinculado a uma imobiliária, ela declara lá na DIMOB, então você tem que declarar exatamente como ela fez, que realmente são aqueles pagamentos tributáveis. E da sua empresa, é importante que você busque com a contabilidade dessa empresa. Muitos aqui também perguntam sobre o MEI. O MEI tem regras específicas, eu quero trazer em um próximo vídeo. Mas caso esse MEI tenha faturamento, é importante que você entre em contato conosco para a gente avaliar se, decorrente desse faturamento, você é obrigada ou não a enviar essa declaração. Rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, que tem uma soma superior no ano a R$ 200.000. E aí essas somas são de todos esses rendimentos. Então, os rendimentos principais isentos aqui que a gente tem das empresas é a distribuição de lucros. Ela é isenta de qualquer tributação e normalmente tem um valor mais alto, né, para quem é empresário. Então, é importante avaliar aqui. E todos os demais rendimentos isentos, seja de rendimentos de aplicação financeira, os tributáveis exclusivamente na fonte, tudo tem que ser apresentado aqui. Temos a regra dos bens e direitos. Então, se você, por mais que não tenha obtido renda, às vezes recebeu por uma doação, por uma herança, e esses bens e direitos, eles somam um valor acima de R$ 800.000 no ano de 2024, você já é obrigada a entregar a declaração. É importante avaliar aqui que também, além, em caso de herança, além de você ter a necessidade de entrega pela ficha de bens e direitos, a herança ela vai também para a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, ou a depender do caso, em outras classificações. Então, ela pode entrar em uma ou duas regras aqui, tá? Temos a regra do ganho de capital. Então, se você alienou algum bem, algum direito que teve o cálculo do ganho de capital, o fato gerador do imposto de renda, você deve entregar a declaração. Então, casos também de inventário, a gente pode ter algum caso como esse, que gere necessidade do imposto de renda, então deve ser informado na declaração.
Outro ponto é, por mais que você tenha feito o ganho de capital, apurado e tudo, mas conseguiu algum benefício de isenção por conta especificamente da regra do uso do produto dessa venda daquele bem ou direito para aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias, você também deve declarar aqui. Então, por mais que não pagou o imposto sobre o ganho de capital, por aproveitar esse benefício, você deve declarar imposto de renda. A próxima regra é sobre as operações em renda variável na Bolsa de Valores. Então, se essas operações somadas, aí eu não estou falando de renda, de resultado, e sim da venda das operações realizadas no período de 2024, for superior a R$ 40.000 no ano de 2024, você precisa entregar a declaração de imposto de renda. A próxima regra é a receita bruta da atividade rural. É aquela receita bruta dos produtores rurais que, por meio de um contrato de parceria ou mesmo produção própria ali da sua terra, você tem uma receita anual superior a R$ 169.440, você já é obrigada a declarar também. E lembrando que aqui, para atividade de produção rural, a gente pode incluir receitas e despesas de custeio específicos da atividade de produção rural e também existem algumas opções, tipo lucro presumido, que pode ser benéfico aqui para a tributação deste produtor rural. Lembrando aqui que o arrendamento rural ele não é considerado como produção rural e ele tem aquela mesma tratativa que um aluguel, por exemplo. Então, por mais que seja um arrendamento rural, ele vai lá para a regra de rendimentos tributáveis. Uma próxima regra, e aí veio com o advento da nova lei sobre investimentos no exterior, e trouxeram aqui como novidade nessa declaração de imposto de renda 2024, que é quem optou por declarar bens e direitos, obrigações detidos por controladas no exterior, como se fossem detidos diretamente pela pessoa física. Então, a gente teve algumas regras pela lei 14754, que trouxeram todas as mudanças para rendimentos no exterior, e você precisa avaliar aqui exatamente se enquadrou neste caso. Tem também a mudança com a lei também de 14.754 de 2023, que trouxe a tributação anual direto na declaração de ajuste anual, que é a declaração de imposto de renda, de todos os rendimentos no exterior, como aplicações financeiras e lucros e dividendos aqui decorrentes de empresas que você detenha participação societária lá no exterior. Então, em regra, esses rendimentos serão declarados agora e terão aplicação de 15% de imposto diretamente na declaração. Então, tome cuidado exatamente com esse ponto aqui das aplicações e investimentos no exterior, porque tem essa mudança agora, neste ano. Tem também outra mudança que no ano passado saiu a Lei 14.973 de 2024, que trouxe a possibilidade de antecipação do ganho de capital com alíquota diferenciada para aqueles bens que estão na sua declaração de imposto de renda que você teve a intenção de aumentar o seu valor declarado ali. Então, quem optou por essa atualização também precisa entregar a declaração de imposto de renda. Então, a lei permitiu, neste caso, a aplicação de 4% de alíquota, tinha que ser feita toda uma declaração de atualização do bem imóvel, então é importante você avaliar se enquadra aqui neste caso e, se positivo, informar todos esses dados na sua declaração. O que eu quero trazer de importância aqui, que é a declaração de imposto de renda, que vai lastrear toda a sua vida fiscal. E é importante você tomar cuidado com a situação, principalmente dessa declaração, porque a gente já tem notícias que os cruzamentos bancários, das movimentações, os próprios outros cruzamentos que a Receita Federal tem acesso de terceiros, então a gente tem a E-Financeira, dos bancos que enviam suas movimentações, nós temos a DIMOB, a DEMED, que consegue, ou Receita Saúde também, né, que consegue cruzar todos esses dados e incluir o seu CPF, caso ele não tenha declarado tudo corretamente, na malha fiscal rapidamente. Um CPF irregular, ou seja, esse que caiu em uma fiscalização, ele passa por diversos problemas. Você pode até não conseguir viajar para o exterior por conta disso, fazer compras online, movimentar no banco.
Então é muito importante que você traga essa importância devida para a sua declaração de imposto de renda. E se você tiver qualquer dúvida, conte com a Secom para auxiliar no processo de entendimento de todo o seu patrimônio, de toda a sua renda, de todas as operações realizadas ali em 2024, para que essa declaração esteja completa e livre de erros. Obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.